Fui colher uma goma. Estava madura no ramo. Fui encontrar no jardim. Ai, fui encontrar no jardim aquela mulher que eu amo. Há pessoas que vivem entre lugares, que carregam atrás delas a saudade do mesmo modo que carregam a sombra. Esta é a história de Maria, uma vida marcada por partidas, escolhas difíceis e pelo desejo constante de pertencer. Uma história de quem saiu de casa, atrás de um sonho, mas nunca deixou de procurar um lar. Maria era uma criança relativamente feliz. Não no sentido grande da palavra, mas naquele sentido que passa despercebido. Não chorava muito, não gritava, não ocupava muito espaço. No infantário, pediram-lhe que escolhesse o que queria ser quando fosse grande e que assim o desenhasse. Era daquelas questões que aparecem cedo demais, daquelas que ninguém leva muito a sério, mas que ficam a morar na cabeça durante anos. Alguns meninos queriam ser médicos, outros queriam ser astronautas, mas a maioria queria ser jogador de futebol. Maria, no entanto, queria ser diferente, mas também não queria se sentir exposta de parte. Tinha medo de se destacar demais e tinha medo de não se destacar o suficiente. Por isso, escolheu o basquetebol. Desenhou uma rapariga, ela própria, alta e magra, com a cabeça à altura do cesto. Era uma escolha diferente o suficiente para se sentir especial, mas não diferente o suficiente que a fizesse sentir muito distante dos colegas. Entrara na escola primária. Agora já recebia trabalhos de casa e deveres para cumprir. Coisas pequenas, mas insistentes. Matéria que se empilhava como pedras numa mochila que tinha de carregar todos os dias. E como extra, agora tinha treinos de basquete, 3 vezes por semana. Nunca fora má aluna. No entanto, também nunca fora uma aluna brilhante. Vivia no meio termo. Às vezes tirava um bom, outras vezes um suficiente e raramente um muito bom. Quando era esse o caso, corria para casa com o teste na mão. Era como se levasse com ela uma prova de que existia. Mostrava aos pais. Que orgulho, diziam eles. Pena que não durasse para sempre. Nas aulas, às vezes atrevia-se a falar para o lado. Recebia raspanetes e alguns puxões de orelha. Mas o que a assustava a sério era receber recados na caderneta e ficar sem a consola de videojogos durante uma semana inteira. E esse medo era real. O resto do mundo ainda não era. No segundo ciclo, fez um grupo de amigos, alguns da primária, outros que conheceram no infantário. Durante algum tempo, sentiu-se segura, como se tivesse encontrado um lugar onde podia repousar e ser ela mesma. Depois veio o terceiro ciclo. Foi separada do seu grupo de amigos e calhou numa turma onde não conhecia ninguém. Com dificuldade, fez algumas amizades, mesmo sabendo que não durariam para a vida toda. Nas férias de verão, antes do 9º ano começar, quis cortar o cabelo muito curto. No entanto, o resultado não a deixou muito satisfeita, mas também não chorou, pelo menos por agora. Quando as aulas recomeçaram, tornou-se motivo de piada entre os rapazes da turma por causa do cabelo. Capacete era a sua nova alcunha.
A forma como Maria se via a ela própria começou a mudar. Nos treinos, começaram a rir-se nas costas dela, a falar baixo, a apontar. E ela obviamente que reparava. Perguntava-se se também era por causa do cabelo, ou do corpo, ou da cara, da forma como falava ou como jogava, da forma como caminhava ou corria, se era por ser mais tímida, por ser estranha, por ser uma aberração. Perguntava-se o que é que havia nela que precisava de ser corrigido. E sem perceber bem quanto, começou a gostar menos de si própria. O secundário já correra melhor. O cabelo cresceu, a turma era decente e fizera novos amigos, que mais tarde também ficariam pelo caminho. Mas havia problemas que não desapareciam. Ela nunca admitira aquilo que tinha sofrido. Tinha vergonha e continuava a gostar cada vez menos de si. Foi aí que a comida começou a mudar de significado. Deixou de ser apenas comida. Passou a ser números, percentagens, regras, pequenas promessas que fazia a si própria. O magro começou a ser uma ideia moral e o perfeito começou a parecer a solução. A atenção começou a ser, ao mesmo tempo, desejada e temida. O distúrbio ia e vinha, mudava com as estações e com a maneira como ela se ia sentindo. No 10º ano, deixou os treinos de basquetebol. Já não era um sonho que achasse poder realizar. E então, começou a sonhar outra vez. Sonhava em sair do país, em ir para o estrangeiro. Não por necessidade, mas por desejo de distância, por desejo de ar, por outra versão de si. Era um desejo simples, o de fugir, e parecia-lhe razoável. Este sonho seguiu com ela para uma licenciatura na área das artes. E no momento da escolha pensava muito no seu país. Desde mais nova que ouvia as queixas do povo sobre os salários baixos, casas que ninguém conseguia pagar, jovens a sair de casa dos pais aos 30, pessoas que não conseguiam começar a viver. À medida que o momento da decisão se aproximava, o corpo começava a responder. Veio o stress, o choro, as noites mal dormidas e vieram os mais velhos. Diziam que neste país havia sim qualidade de vida, que havia oportunidades, que não compreendiam aquela necessidade de sair mais cedo de casa dos pais e muito menos do país. Os jovens são todos uns mimados atualmente. No meu tempo, ela podia escolher ficar, sim. Questionou-se sobre se ainda haveria espaço para as artes neste país, se queria realmente arriscar ser uma das poucas sortudas, ou se queria escolher uma opção mais simples, mais segura. Se nos dão duas opções, por que é que não podemos escolher a melhor? Depois deste período longo de stress, Maria conseguira concorrer a 2 universidades nos Países Baixos. Os últimos dias no seu próprio país foram estranhos. Tudo parecia irreal. Sentia nostalgia por algo que ainda estava a viver. E apesar da família querer passar mais tempo com ela, ela não gostava dessa ideia. Preferia que fossem dias normais. Gostava da atenção, mas não da tristeza que a envolvia. Preferia que ninguém soubesse que ela estava prestes a ir embora. Mas a parte que a mais inquietava não era a família que permitira a sua partida. Era o país. Sentia-se abandonada pela terra onde nascera e crescera. Como se o chão que pisava se estivesse a desmoronar e a deixasse cair. Então, mesmo antes de partir, soube que nunca mais se sentiria em casa. Nos Países Baixos, tudo fazia sentido. Os autocarros chegavam a horas, cada pessoa tinha um sítio, as filas andavam, o povo era calmo e racional. Maria achava tudo aquilo correto, mas sentia falta do barulho, das vozes sobrepostas e de saber onde estava. Ali chovia muito e havia pouco sol, as paisagens pareciam inacabadas, os supermercados eram caros e a comida não sabia à casa.
Nos primeiros meses, pouco comia. Não por querer, mas porque o corpo não pedia. Começara a contar as calorias novamente. Depois, voltou-se a esquecer delas. O distúrbio nunca a tinha deixado. Ela apenas aprendeu a caminhar junto a ele. No mestrado, voltou a falar menos. Passava despercebida. Era eficiente, era correta, era boa aluna. Conheceu um rapaz, Igor. Ele era forte e grande. Falava muito alto e tinha um riso contagiante. Parecia saber ocupar o espaço que ela sempre evitara. Apaixonaram-se. Ele primeiro que ela. E inicialmente isso assustava um pouco, mas gostava do sentimento que a trazia. Quando acabou o mestrado, foram viver juntos. Maria começou por trabalhar num estúdio pequeno, depois num maior, e depois num maior ainda. Aprendeu a aceitar todas as oportunidades que lhe eram oferecidas. Respondia com sim, aceito, claro. Começou a entregar projetos antes do prazo. A vida sorriu para ela. Agora ganhava mais e mais dinheiro e as contas estavam sempre certas. Igor pediu-a em casamento. Maria aceitou. Teve o primeiro filho aos 29, o segundo no ano seguinte e o terceiro pouco depois. A casa ficou mais cheia, mais barulhenta, mais viva. Maria já não contava calorias, deixou de se pesar, já não tentava desaparecer. Com o passar dos anos, começou a ser cada vez mais reconhecida pelo seu trabalho. Recebeu prémios, assinou projetos, deram-lhe mais e mais oportunidades. Sentia que agora tinha casa, no seu verdadeiro termo. Agora, finalmente pertencia a algum lado. Mas à noite, por vezes, pensava no país que a tinha deixado partir. Na comida, no povo, na cultura única. Visitava-os sempre no Natal e uma ou duas vezes durante o verão. Mas ela agora era uma convidada e não se sentia nativa. Os anos passaram sem Maria dar conta. Já se encontrava na casa dos 50. O corpo começou a falhar mais do que a vontade. Vieram dores que nunca mais foram embora, cansaços que não passavam com o sono. Vieram os exames médicos e os seus resultados. E veio o arrependimento dos seus comportamentos passados, de quando se odiava e necessitava de tentar desaparecer. Continuou a trabalhar enquanto a saúde o permitia. Fez os últimos projetos, recusou convites, fechou janelas de oportunidades. Aos poucos, o novo sonho ia surgindo, à medida que a doença ia progredindo. Não era grande nem ambicioso. Ela queria voltar. Falava disso à noite com Igor. Falava do sol, do cheiro do mar, do povo empático, da comida. E falava da família, dos rostos que envelheciam e se transformavam e que não iria mais reconhecer. Não queria recomeçar, apenas descansar no lugar onde tudo começara. E podia fazê-lo. Reformou-se mais cedo e juntos, ela e Igor compraram uma casa no seu país de origem, uma casa pequena, tradicional e acolhedora. Nos primeiros meses sentia-se alegre. Parecia até estar ligeiramente melhor de saúde, como se o corpo finalmente reconhecesse o ar. Mas o país tinha mudado, e Maria também. Já não sabia onde se encaixava, já não falava ao mesmo ritmo, já não se sentia à parte, tão profundamente. Mas também já não se sentia completamente de dentro. Ainda assim, era ali que mais amava estar. Sem testes por fazer ou deveres por cumprir, sem medo de ficar para trás e sem a emergência de lutar que tinha em jovem. A doença avançou devagar.
Houve dias bons e dias que o corpo não obedecia. Maria passava a maior parte do tempo sentada à janela, ao sol. Fechou os olhos, pensava pouco, lembrava-se pouco, só estava. E morreu ali, no lugar onde a sua vida começara, que a vira a dar os seus primeiros passos, num país que já não era totalmente seu, mas que ainda era o mais parecido com a sua casa. E dessa vez, isso bastou. E os povos quando namoram, Às vezes, casa não é apenas um lar, mas sim a memória do que somos ou fomos. Este podcast foi escrito, narrado e produzido por Laura Andrade. A história que ouviram é uma narrativa original. As músicas utilizadas foram, respectivamente, Fui Colher uma Romã, do grupo académico Serenatas de Porto Alegre. Músicas em estilo de Music Box foram fornecidas pelo canal R3 Music Box. I'm Always Chasing Rainbows, um cover do canal The Instrumental. Coimbra tem mais encanto, um cover de Tiago Pinheiro. E Canção de Embalar, cover de Filipe Ribeiro. Este episódio foi criado no âmbito da cadeira de Escrita para a Multimédia, na Universidade da Maia. Obrigada por teres ficado até ao fim. nascida